Oi, pessoal. Meu nome é Nívia. Para quem não me conhece, eu sou do canal Escrevendo uma Nova História. Eu moro na Espanha fazem 7 anos, morei em Portugal. Sou casada, temos uma família aqui de 4 pessoas, eu, meu esposo, uma filha de 15 anos que chama Luísa e a Valentina de 5 anos que é nascida aqui, tá bom? Na Espanha. É, Nos vídeos anteriores eu falo um pouquinho, né, de como foi a nossa trajetória de vida, a nossa profissão aí no Brasil, como que foi a gente chegar até Portugal, de Portugal a gente chegar até a Espanha e hoje a gente está aqui. Então, se você não assistiu os vídeos anteriores, eu recomendo a você que você assista. Eu vou deixar o link aí na descrição abaixo, tá bom? Que você possa ter acesso a esses vídeos e não perder o fio da meada. Também te peço que, se você gosta desse tipo de conteúdo, da vida como ela é, como que funcionam as coisas aqui, um pouquinho, né? Porque a gente nunca sabe tudo, né? Mas um pouco daquilo que a gente está vivendo aqui, que a gente já vivenciou. Então eu te peço, né? Curte aí o canal, né? Dá um joinha aí, compartilha, se inscreve no canal, que é importante para que o YouTube possa recomendar esses vídeos a mais pessoas, tá bom? Mas é isso. Bom, sem mais delongas, esse vídeo vai ser rápido. Eu vou falar um pouquinho das escolas, horário, como que funciona, né, os horários e tal. Mas eu vou estar te falando, gente, baseado nas cidades por onde eu passei, onde eu morei, tá bom? Então, às vezes, muda um pouco, tá bom? De um lugar para outro. Mas, enfim, bom, eu vou começar pela guarderia, que aqui eles chamam de guarderia. A guarderia é a creche no Brasil, né? Que nós chamamos de creche, né? No Brasil, aqui é a guarderia. Onde ficam os pequenininhos, onde ficam os nossos pequenos, os nossos bebês. Me parece que fica até 4 anos, isso, até os 4, tá bom? Até os 3 anos e pouco, quando tá perto de completar 4. Nos 4 anos eles já vão para, como se fosse aí no Brasil, pré, né? Eles já vão aqui pra escolinha. Bom, na guarderia, para que você saiba, não é obrigatório, não é ensino obrigatório. Então, dependendo da cidade aonde você for morar, se a demanda for muito grande, você vai ter problemas para matricular a criança, né? Porque como não é uma prioridade, né? Então, é, tem essa espera, né? Não posso dizer que a criança vai ficar sem, né? Porque aqui eles trabalham com inscrições, tem prazos, tudo você tem que estar ligado, tudo você tem que estar antenado. Então se informa bem quando você chegar, não seja uma pessoa desinformada, porque é muito complicado quando a gente não tem informação, sabe? A gente sofre. Então, a gente fica de fora das coisas porque não sabe. Então, bastante informação, isso é importante, né? Eles têm ali as datas para que você faça a inscrição, né, da criança, e o número, né, de praças que tem, que eles falam, né, no caso de me foge às vezes, né, a palavra aí em português, mas eu acho que é o número de vagas. Ai, saiu, de vagas, tá bom? A guarderia aqui na Espanha, ela funciona como? Nas províncias por onde eu passei. A minha filha estudou na comunidade valenciana, que é em Valência, né? Comunidade valenciana. Eu morei numa cidade chamada Almenara, minha filha estudou ali, né? Ela foi matriculada ali, ali foi o primeiro lugar onde ela ficou, onde ela começou a vida, né? A vidinha dela de creche. Que eu tinha esperança na época de trabalhar, né? Então eu coloquei ela ali. O horário era das 8 da manhã até a 1 da tarde. É, Eles tinham ali uns horários muito doidos na época de setembro e outubro, né? E a criança só voltava a sair, me parece que era às 3 horas da tarde, quando fosse em novembro. Então, os meses de setembro, que é quando inicia as aulas aqui no mês de setembro, tá, gente? O calendário aqui é diferente do Brasil. Então, começava em setembro. Então, esse mês de setembro, de outubro, já era complicadíssimo arrumar um trabalho, porque 1 hora da tarde a criança já estava fora. É, Foi um lugar onde eu consegui a vaga também para ela, mais perto de casa.
e eu morei nesse pueblo, era um pueblo ali, né? Um pueblo de 6.000 pessoas, mais ou menos 6.000 habitantes. E eu consegui essa vaga ali porque eu morava ali. Era esse o horário, tá? Das 8 a 1 e depois das 8 às 3. Eles tinham um serviço que se chama matineira, né? Alguns lugares eles chamam de madrugadoras. Então, cada província eles dão um nome, que é nada mais é que a criança começar às 7 horas da manhã, para 7h30 da manhã, dependendo, né, da escola. Tem umas que é 7, outras é 7h15, outras é 7h30. Tudo muda de província, de cidade para cidade. E esse serviço é pago, não é caro, não é um serviço assim fora da realidade, mas tudo depende também da província, tá bom? Dependendo da província onde você passa é 40 euros, outras é 25 euros, então depende muito, mensal, estamos falando mensal, por mês, mas depende muito, tá bom? Então não posso dar com clareza isso. O que eu posso mostrar para vocês um pouco é o caminho, tá? Na província de Zamora, que é onde eu morei há alguns anos, a província de Zamora, para mim, foi uma das melhores para a guarderia. A minha filha Valentina foi muito bem tratada, foi muito bem abraçada, querida, amada por duas professoras maravilhosas. Ali era um pueblo muito pequeno, um lugar despoblado, não tinha população, a população era envelhecida e eu e meu marido éramos os ticos, né, ali do pueblo. Éramos os mais jovens, já quase cinquentão e os mais jovens, né? E a nossa filha foi muito bem cuidada ali, isso eu não posso falar jamais, né? Ali, sim, ela entrava das 8 da manhã e saía às 4 da tarde, tá bom? E ali o serviço de comida era mais barato, o comedor ali era mais barato, que também tem isso, esqueci de avisar para vocês. Existe um serviço de comedor. Na comunidade valenciana eu pagava 130 euros mensal por mês, né? A criança não come 130 euros, mas eu pagava esse valor. Em Zamora o valor era 40 euros, mas antes disso, antes de ter isso também, você podia levar a comidinha da criança ali na época. Hoje eu já não sei mais, na época podia levar a comidinha da criança, né? Em Zamora, tá bom? Num pueblo de Zamora. Bom, escola para os maiores, né? Vai da primeira série à sexta série. Depois eles vão para uma outra escola que eles chamam de ESSO, né? Eles vão fazer o instituto, é o famoso instituto, né? Aqui, que é mais para os adolescentes, né? Então, da sétima série em diante é o instituto. O restante, da primeira a sexta, é numa escola normal, né? De primário, né? Que é do primeiro ao sexto. Nessas escolas também os horários costumam ser, tá, gente? Não é regra, tá bom? Costumam ser das 8 às 4. Eu estou falando de escolas do governo, tá bom? Escolas gratuitas, que são muito boas, tá? Por sinal também, né? Mas tudo depende da onde você mora, da onde você está. É como no Brasil também, né? Nós temos aí escolas excelentes no interior de São Paulo, nós temos escolas boas também, né? Então, o horário é das 8 às 4, tá bom? Da tarde. Sendo que, se você não tiver o documento da criança, dependendo da província, tudo depende da província, de onde você está. Dependendo da província, você não tem direito ao comedor, né? Não é direito, você tem, a criança tem direito ao comedor, mas você tem que pagar, né? Você não tem direito ao subsídio, você não consegue, né? Se inscrever aí nas ajudas para livros e subsídio, né? Da comida. Então, torna difícil a sua vida, porque você tem que ir buscar a criança na escola, trazer para casa, dar comida, levar ela de volta na escola e depois buscar. Então, para você trabalhar já complica um pouquinho mais, né? Fica complicado para nós mulheres que não temos rede de apoio, que não temos família. Se você vai pagar o serviço para alguém estar fazendo isso para você, são 10 euros a hora, dependendo do lugar, né? Então, você ganha 10 euros a hora, então dificilmente você consegue pagar, é trocar figurinha. Por isso, muitas vezes a gente não trabalha quando a gente chega aqui e fica só o marido trabalhando, tudo fica mais complicado.
Mas é isso, tá bom? O horário geralmente das 8 às 4, com o comedor, né? É, também tem o instituto, depois do sexto ano. Seu filho vai para o instituto, sétima série, né? O sexto ano, aí vem o sétimo. Eu não sei bem se é considerada a sétima série, tá, gente? Aí no Brasil, não quero falar água. Mas, enfim, é o instituto, né, para o adolescente. Da primeira à sexta é na escola, depois vai para o instituto, que é o sétimo ano. O instituto, ele funciona geralmente das 8 ou 8 e meia, tá? Às, às 3 da tarde ou às 2 e meia. Ah, corrigindo uma coisa, a escola da primeira a sexta é às 9, tá? Que a criança entra, não é às 8, tá bom? Eu me confundi. A maioria das escolas é às 9 na Espanha. Eu acho que quase todas são às 9 da manhã, das 9 às 4 da tarde, ou das 9 às 4 e meia da tarde, depende da escola. Não é 8, gente, corrigindo, por favor. O instituto, sim, é das 9 até as 2 e meia da tarde ou até as 3 horas da tarde, depende da província, tá bom? No instituto não tem comedor, porque a criança come em casa, né? A criança, o adolescente come em casa, né? É muito importante saber que os livros são caros, são pagos dependendo do lugar onde você morar. Na província de Valência, na comunidade valenciana onde eu morei, os livros, se a criança tivesse documentação, você conseguia fazer lá a inscrição para banco de livros. Então, os livros são doados, livros usados, e os seus filhos têm direito a esses livros, tá bom? Então, você consegue. Já em outros lugares, por exemplo, como Zamora, onde eu vivi, os livros para minha filha, eu tive que fazer uma inscrição. Não pode se perder o prazo, você tem que ficar de olho nos prazos para você fazer essa inscrição da beca. Eles chamam como beca de livros. E aí o seu filho ganha os livros pela beca, mas tudo isso é avaliado. É avaliado se você não trabalha ou se você trabalha, seu esposo trabalha, se você tem condição ou não. Eles entram lá, eles sabem tudo, né? Eles fazem lá uma consulta, né, juntamente lá com a Hacienda a respeito do seu. Eles vão lá no seu imposto de renda, eles vão lá naquilo que você, nos seus gastos, aquilo que você tem de ingresso, né, que no Brasil a gente fala de depósito, né, em dinheiro, aquilo que você tem, tudo para ver se realmente você necessita dessa beca, tá bom? Tudo é avaliado. Mas em Zamora é assim que funciona. Em Valladolid, Castilha e León, também é por beca, funciona por becas. Também você tem que fazer ali a sua inscrição. Em Palência, eu vivi também em Palência, também é por beca. Também você tem que fazer a sua inscrição no prazo para ter direito à beca. Gente, lembrando que isso foi as escolas do governo. A minha filha mais velha, ela estudou numa escola privada, mas somente Palência, em Palência e também em Valladolid. Então, essas duas cidades eu posso dizer como funciona. Ali a província é de Castilha e León. Ali as escolas não é particulares, é escolas privadas que eles dizem, que é metade governo, metade privada, né? São escolas católicas, colégios católicos, são colégios maravilhosos. Eles têm também colégios aí que no Brasil é surreal, né? Marista, alguns colégios assim, só que esses são um pouquinho mais caros. Mas tem os mais simples, como o Colégio São José, Colégio Maria da não sei das quantas. Tem vários colégios assim, sabe? Que agora me fugiu o nome, tá? Mas eles têm colégios católicos, colégios bons, criança usa uniforme, é tudo muito bonito, mas entenda uma coisa, dependendo do colégio que você coloca, você tem que gastar com tablet, com livros, tudo isso você tem que pagar do seu bolso, com o uniforme. Então você tem que estar bem estabilizado, trabalhando os dois, correndo um contrato, os dois com um contrato de trabalho, né? Com um aluguel mais acessível, senão fica impossível, gente, é difícil, mas é muito barato o colégio lá. Tinha um colégio lá que era 25 euros ao mês, né? Você pagava 25 euros
por mês. Era como se fosse uma ajuda, né, que você dava para as irmãs lá, né, para os missionários, né, as freiras, né. Então, era uma ajuda para a escola, né, não era obrigatório, mas a gente se sente na obrigação de estar ajudando, né, o filho estudando num colégio bom. Então, mas é isso, tá, gente? Mas não significa que a grade escolar muda. Eu não vi diferença. As escolas são praticamente iguais, tanto do governo quanto a privada. Pelo menos nessas por onde a minha filha passou, que eram mais simples, né? Eu nunca tive condições de colocar a minha filha num marista, num colégio mais caro da Espanha, né? Então, nem num ângulo. Então, a minha filha estudou num colégio mais simples. Esses colégios, sim, eram 25 euros. Mas também os gastos eram grandes, sim, né? Quando chegava no começo do ano era complicado. Eles também aceitavam a beca, mas era uma parte. Tinha também que estar escrito, né? Fazer lá toda a inscrição, ver se ia ser aprovado, né? Bem antes. E eles aceitavam uma parte, né? Não era ressarcido todos os livros, não, que eu me lembre, tá bom? Mas é isso, tá? Essas são as escolas. O horário também da escola privada era o mesmo que a escola do governo. E nunca bate, tá? O horário da criança menor, do irmão menor, com o irmão maior. Isso também complica bastante, porque se você entra no trabalho às 8 e você quer levar os dois filhos para a escola, se eles estudam, por exemplo, o adolescente, se ele estuda um pouco mais longe, quando estuda perto de casa não tem perigo ir sozinho, né? Mas, por exemplo, se você mora num pueblo, né? Ou se você mora num lugar e a escola tá a 2, 3 quilômetros e fica difícil para o adolescente ir, é complicado. Você leva um às 8 na escola, que é o adolescente, e depois você tem que estar às 9, você tem que levar a outra, que é a criança, né? Então é complicado. Eles costumam, né, quando são irmãos assim, eles até tentam colocar um perto do outro, mas não é via de regra, gente. Nem sempre a gente tem a sorte, tá, das coisas brilharem assim. Então tem essas dificuldades. Eu não sei se eu consegui aí tirar dúvida de alguém, né, em questão de escolas. Eu tô falando isso, gente, da comunidade de Castilho e León. Em Castilho e León era barato os colégios privados. Já na Catalunha, eu sei que os colégios aqui são caros, tá bom? E em Valência também eu não sei os valores dos colégios, porque ali minhas filhas não estudaram em colégio privado, só do governo. Então eu falo da minha vida, como eu disse, eu falo aquilo que eu vivi, tá bom? Os colégios são bons, falando aqui um pouco, né, sobre a grade escolar. Os colégios são bons, sim, são seguros, né? Aqui eles veem, sim, a criança, o adolescente como adolescente, né? Não tem aquela mente pornográfica, né? Mas não são anjos, tá? Tem também coisas, acontece também o mal aqui, acontece também as coisas aqui. Mas claro, eu acho que com bem menos. O Brasil é muito grande, né? Não sei se é uma desculpa, mas o Brasil é grande, então acontece com mais clareza, né? É mais descarado, é mais mostrado, né? Aqui é mais assim seguro, sim, para o seu filho, tá? Mas não pense você que aqui também não tem a agendinha, tá? Que aqui também tem, tá bom? A famosa agendinha, você sabe qual, tá bom? Aqui também tem tudo isso, tudo que tem aí e que implantaram, que estão tentando implementar aí, aqui já tem há muito tempo, tá bom? Só para que você saiba. Bom, mas é isso, pessoal. Mas se você respeitar, você pode não ser bajulado, mas você vai ser respeitado. Desrespeitado você não vai ser, tá bom? Mas também você não vai ser é, é, não vai ter reciprocidade. Não espere muito. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham entendido aí, que tenha sido bom o conteúdo para vocês. Se querem saber mais, tá bom? Eu vou falar depois a respeito de trabalho, a respeito do que eu trabalho aqui também. Vou falar um pouquinho mais a respeito de trabalho. Então, o vídeo de trabalho ele vai ser um pouco mais longo, porque tem muita coisa que eu tenho que falar para vocês, né? Eu vou falar o que ninguém conta, então eu tenho que falar. Eu tenho uma amiga que falou pra mim assim: amiga, conta tudo, né? E eu vou contar, tá bom? Um beijo pra minha querida Jessie. E eu vou contar, tá?
E é isso, gente. Pessoal, o que eu falo aqui, de nenhuma maneira é para incentivar as pessoas a virem ou fazer com que as pessoas desistam de vir, tá bom? Não é nem um lado nem outro, é só a realidade, tá bom? Das coisas que eu vivo, né? Talvez outras pessoas não vivam a mesma realidade que a minha, mas é o que eu sou honesta, eu sou sincera com aquilo que eu vivo, tá bom? Não é para desanimar ninguém e também não é para pessoa pensar, olha que paraíso, vou embora, né? Fiquem atentos, né? Vejam bem, consultem, né? Prestem atenção, sejam inteligentes, né? Sejam coerentes. Pensa bem se você tem uma vida estabilizada, se você tem a sua casinha aí no Brasil, tem seu carrinho, se você é independente, é um profissional independente, você está ganhando seu dinheiro, você tem seu salão de beleza, ou você tem seu negocinho montado. Não vem sofrer, sabe? Porque é complicado a gente falar dessas coisas, mas eu tenho que falar, tá bom? Não venda a sua casa, né? Não faça essa tonteria, como eu fiz, de vender o seu lugar e aplicar tudo, né? Se você não tem um patrimônio, né? Que você vai vir aqui e vai formar um patrimônio aqui, a sua vida aí ela é uma vida simples, mas é uma vida digna, então não perca, né? Para ganhar aqui, porque você não vai ganhar aqui, tá? O máximo que você consegue ganhar aqui é conhecimento, é experiência de novas culturas, é um novo idioma, já é uma grande coisa, sim, é um novo idioma, tá bom? E, e é isso, né? Se você for resiliente, se você for persistente, se você for forte e você for econômico e bom administrador, você souber administrar, é como aí no Brasil, não tem o primo rico aí, o primo pobre. Eu amo os vídeos do primo pobre, nossa, eu acho ele o máximo, aquele rapaz, né? Aquele casal, ele, a esposa, eles são maravilhosos. Mas assim, ele dá uma lição de vida e é a realidade. É possível aí no Brasil, né? Se a pessoa tiver essa realidade. Mas a gente não é ensinado, realmente a gente erra bastante, né? E quando a gente chega aqui, a gente tem que saber administrar bem. Se você for um bom administrador, e você tomar cuidado, não entrar em dívidas e tudo, mas e você tiver a sorte, gente, tem que entender isso, de você ter um bom trabalho, né? Você conseguir, o que é um bom trabalho? É um trabalho que você consiga ficar, que você tenha um contrato que você consiga ficar por um tempo. Não vou te dizer que é maravilhoso, porque os serviços aqui são escravos. Eu vou explicar isso para vocês, mas que você consiga um trabalho, que seu esposo consiga um trabalho, que em dois trabalhem e que você não ostente e que você consiga mandar um dinheirinho, seja inteligente, aplica, manda aonde o seu dinheiro vai valer mais. Você consegue fazer alguma coisa, né? Não muito, mas você consegue. Talvez um dia sair daqui e valer a pena a trajetória que você passar aqui, o sofrimento aqui. Como muitas pessoas que eu vejo que vão para os Estados Unidos e tem um tempo certo de ficar ali, né? Como também a Mineira Sincera, eu gosto bastante dos vídeos dela. Você consegue, né, chegar ali ao seu objetivo, né? Mas, gente, não é fácil não, tá? Não é. É difícil, é bem difícil, é doído. O caminho, ele é espinhoso. Então, entenda que não é flores. É só isso que eu quero dizer, tá bom? Espero que eu tenha sido objetiva e que eu não tenha sido muito enjoativa aí no vídeo, tá bom? Fiquei com Deus, um beijo, até a próxima. Oi, gente, olha só para complementar aí o vídeo a respeito de escolas, né, aqui na Espanha, uma coisa que eu acabei esquecendo é que você não faz a matrícula da criança, né, do adolescente, as matrículas você não faz diretamente na escola, tá? Pelo menos comigo nunca foi assim, tá? Se alguém conseguiu fazer, eu não tenho essa informação, mas comigo não foi assim. Você sempre tem que procurar, você pode ir até a escola, perguntar, né, se informar para saber aonde fica, né, o órgão que você tem que ir, mas geralmente, eu até marquei aqui, geralmente na Direção Provincial de Educação, dependendo da província onde você estiver, o nome é esse,
Também tem a conserreria, né, que eles falam, conserreria de educação, também depende aonde você está, a província, a cidade que você está. E no meu caso, que agora eu estou na Catalunha novamente aqui, no pueblo onde eu estou vivendo aqui, que se chama Tortosa, aqui é nos serviços territoriais, né? Serviços territoriais. Então, assim, eu já passei também em alguns lugares onde era no ayuntamento. Por exemplo, na comunidade valenciana, você ia no ayuntamento. Era o ayuntamento que fazia o pedido, né, da vaga do seu filho. Então, em alguns lugares dá até desânimo de você ir na escola, porque você chega na escola e é aquele atendimento VIP, né? Então, eles não são chegados a dar muitas informações, a ficar com você ali. E aí você, né? Então, só para que você saiba, tá bom? Que tem sempre um lugar específico. Ninguém vai deixar de te informar, mas que você saiba que as coisas não são diretamente na escola. Na escola nunca vão te falar se tem a vaga, se tem a praça, né? Nesse caso, para o seu filho. Eles nunca sabem o número que tem, se tem sobrando, se não tem, dificilmente, porque tudo vem de lá, desses órgãos onde cuida da parte da educação, tá bom? Tinha mais uma coisa que eu queria falar para vocês também, mas agora fugiu. Assim, a respeito também de idiomas, né? Das províncias e seus idiomas. Então, por exemplo, se você resolve morar em uma província onde é só o castelhano, então maravilha, né? Teu filho ali vai aprender o castelhano e as demais matérias. Mas, se você resolve ir para uma outra província, como Catalunha, Valência, como Bilbao, né? Eles falam outros idiomas. Na verdade, aqui na Catalunha, eles falam catalã, né? Então, o teu filho vai aprender o catalã na escola, tá bom? Como língua base mesmo. Toda a matéria é dada em catalã. Ele aprende também o castelhano, mas toda a matéria é dada em catalã. Em Valência, eu passei com as minhas filhas ali também na comunidade valenciana, é a mesma coisa. Toda a matéria era dada em valenciano, tá bom? Então, aprendeu castelhano, belezinha, aprendeu inglês, né? Tudo isso, mas as matérias são dadas em valenciano, né? Que no caso serve somente para falar em Valência mesmo, né? É o idioma próprio deles ali, né? Na Catalunha aqui, o catalã, me parece que ele é falado também em Andorra e algumas outras, numa parte da França. Eu não sei bem explicar, não quero falar água para vocês, mas ainda se fala, né? Mas assim, claro que fora daqui você não vai usar, né? Teu filho não vai usar esse idioma, mas é o que nós temos, né? Temos que respeitar a cultura deles, é o país deles, né? Nós estamos em solo deles e aí é só para que vocês saibam que esse é o idioma base, né? Onde teu filho vai crescer aí aprendendo, né? Na Catalunha e na comunidade valenciana. Em Bilbao, eles falam o euskera. Então, eu assisti já alguns vídeos de alguns brasileiros que estão lá, inclusive de uma brasileira que passou bastante perrengue aí pelo fato, né, da criança não se adaptar com o euskera, que parece que é um idioma bem complicado de se falar, né? Mas é isso, tá bom? Só para que vocês saibam que a Espanha, ela é bem diversificada, né? Então, quando você vem, tem suas dificuldades também, não só em questão das escolas com as crianças, né? Mas também em questão de você trabalhar, né? Muitas vezes. Então, você se prepare, né? Porque o trabalho também, você não fala, né? O catalã, ou você não fala o valenciano, né? Há empregos, certos empregos, empresas que não vão te contratar, né? Pelo simples fato de você não falar o idioma, mesmo a Espanha sendo Espanha,
E a gente sempre acha que é o espanhol, né? O idioma que predomina é o espanhol. Mas tem essa questão, tá bom? Mas é isso, gente. Não sei se eu fui clara aqui, tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo.